Bom, companheiros, hoje eu liguei para minha irmã e ela disse, na hora que eu liguei, ela estava no carro, não estava no carro, ela me disse que estava dirigindo e a caminho de um psicólogo. Psicólogo. Eu não sei se eu estou certo ou estou enganado, mas penso eu que psicólogo é uma pessoa que considera, né, que reflete sobre a, a vida, né, o passado, os acontecimentos, né, da vida de um ser humano, que afeta os pensamentos, né, o caráter, a personalidade de um indivíduo. Então, penso eu que o psicólogo é aquele que a pessoa vai até ele, é o profissional que, ouvinte, ele ouve as pessoas falarem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e tem ali uma conclusão, um diagnóstico de alguma coisa que poderia estar acontecendo. Penso eu que seja isso, ou será que isso é papel do psiquiatra? Eu não sei qual a diferença de um psiquiatra e um psicólogo. Psicólogo é psicologia. Psicologia deve mexer com o pensamento, com a cabeça. Eu penso que sim. É quando uma pessoa tem algum problema, né, no sentimento, no ego, que não entende o porquê daquilo, então ele vai em busca de um ouvinte, né, profissional, para que tenha conselhos razoáveis do porquê disto ou daquilo. Bom, companheiros, eu penso que psicologia, assim, eu penso que a pessoa poderia se tratar consigo mesmo, né? Considerando seus próprios pensamentos. Por exemplo, veja bem, eu vou fazer aqui o papel de um paciente, né, diante de um psicólogo. Eu vou falar os meus pensamentos, os meus sentimentos, né, as minhas lembranças, né, para que os ouvintes, o ouvinte, considere e faça um raciocínio, né, um diagnóstico, né, de por que e qual a razão disso ou daquilo. Bom, eu vou começar com assim, como é que dá? Eu vou começar pela minha infância. A minha infância. Eu tenho lembranças muito antigas, né, muito antigas. Pelo que eu ouvi da minha mãe, pelo que eu soube, as minhas lembranças começaram quando eu tinha tenra idade. Tenra idade. Veja você, qual era a idade, quantos anos ou quantos meses você tinha quando você notou, quando você percebeu que você estava presente, que você era um ser existente. Quando foi que você notou que você era? Qual idade, qual tempo de vida que você tinha? Bom, eu no meu caso, penso eu assim, pelo que eu sei, que algumas lembranças, é claro, eu tive que ter algumas informações da minha mãe para que eu raciocinasse e tivesse assim uma, uma ideia de qual seria a idade, o tempo que eu tinha naquele momento em que eu tenho a lembrança daquilo que foi passado. Bom, pelo que minha mãe disse, nós saímos daquela cidade onde eu estava quando tinha um ano e meio, um ano e meio. Então, eu tenho lembranças anterior a um ano e meio. Eu lembro de quando eu estava engatinhando, caminhando assim, passando pela cozinha da casa onde nós morávamos, passando por um armário azul que nós tivemos por muito tempo, saí pela porta assim da cozinha e saí num corredor. Ali naquele corredor, naquele momento, eu estava pensando de que eu estava em busca de algumas pessoas que estavam lá na frente da casa, lá na rua. E eu
engatinhando, fui engatinhando assim pelo corredor, e eu lembro que eu vi uma árvore e um muro branco alto. E eu lembro de que eu vi era uma taturana. Para mim, era desse tamanho, era grande, era enorme aquela taturana. Eu tive assim um certo receio, mas não foi tanto. Eu passei por aquela taturana, pelo caminho. Depois lá na frente eu tenho recordações muito vagas de crianças correndo e falando. Eu tenho também recordações de que eu estava no colo da minha mãe, os meus irmãos que eram mais velhos que eu estavam correndo pela casa, brincando, mas de repente eu estava no colo da minha mãe e ao lado estava ali o que eu penso ser o meu pai. A minha mãe mesmo não se lembra dessa passagem. E eu penso que seja meu pai pelo que a pessoa que estava ao lado da minha mãe era uma pessoa bem vestida, que usava terno, usava roupa, né, elegante. E essa era a aparência, era a característica do meu pai. E eu estava no colo da minha mãe, e de repente chegou o meu irmão e minha irmã, a minha irmã chorando, né, chorando, e o meu irmão rindo. Aí quando a minha mãe foi ver o que estava acontecendo, e eles foram mostrar o que estava acontecendo, e eu, no colo da minha mãe, nós fomos até o outro cômodo, e olhamos ali, no meio dos tijolos ali, com a massa de barro, tinham 2 ovinhos de lagartixa. A minha irmã tinha se assustado com a lagartixa que tinha nascido. E ali a minha mãe ficou olhando, apontando e mostrando para mim, falou, olha o que vai acontecer. E eu vi nascer uma lagartixa, e a lagartixa saiu com eu tenho outras lembranças também, que eu estava na outra casa de tábua e que tinha ali as minhas primas, coisa nojenta que fizeram. Naquele tempo eu não tinha pensamento, eu não sabia o que era ter nojo, mas coisa nojenta. As minhas primas fizeram, nossa, terrível, eu tenho até vergonha e nojo de falar, vai me dar ânsia de vômito se eu falar. Mas eu vou falar só para que tenha uma ideia. Uma das duas tirou caca do nariz. Eu não vou nem falar. Eu era muito criança, muito novo. E eu tenho lembrança ali depois também de algumas coisas que aconteceu ali com pessoas. Eu tinha, bom, as minhas lembranças, o tempo eu comecei a ter as minhas lembranças a partir dos 9 meses, né, para frente. Eu tenho muitas recordações do tempo em que eu ainda estava naquela cidade onde nós morávamos. Depois, com 1 ano e meio, eu lembro que nós chegamos nessa cidade onde nós moramos agora e fomos morar num hotel. Ali eu lembro que era um quartinho lá no fundo, era uma pensão. Morava eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã. A minha mãe estava fugindo do meu pai. E ali, então, eu estava no quartinho do hotel. Logo no primeiro ou segundo dia que nós estávamos na cidade, eu saí do quartinho. E lá fora, assim, eu olhei para trás e eu via que parecia uma onça, mas era um gato que estava em cima da casa. Mas para mim, como eu era pequeno, para mim parecia uma onça, né? Mas eu ainda não tinha medo das coisas. Eu não sabia o que era perigo, então não tinha medo. Eu tenho lembrança que eu via aquela onça lá. Eu tive um certo receio, claro. Eu continuei andando, entrei por dentro do hotel e passei ali no restaurante, saí para a rua e fui lá parar lá na praça. Aí uma pessoa, eu me perdi, uma pessoa me encontrou e me levou de volta. Bom, estou falando isso para que tenha ideia qual era o tempo, a idade que eu tenho lembranças, né, da minha existência. Eu lembro de. Aí depois encaminhou dali, nós saímos do hotel, nós fomos para uma casinha na rua Rio de Janeiro. Ali nós moramos perto da casa da Dona Dia, ele teve várias experiências, né, vários acontecimentos. Foi aonde, até os 4 anos, nós moramos ali naquele lugar. Foi quando eu me revoltei, não contra Deus, eu me revoltei com a vida, por ter nascido quando eu conheci a morte. Eu tinha por volta de uns 4 anos de idade, quando um senhor, né, conhecido morreu, faleceu. E eu vendo ali o defunto, né, sem saber o que é que estava acontecendo, fui até minha mãe, perguntei o que está acontecendo, e ela me explicou que o cara tinha morrido, né? Mas a minha mãe não era religiosa, não tinha, né, doutrina,
E eu perguntando, ela disse que a morte, depois que morre, morre, acabou, né? Findou. E eu me revoltei. Eu preferia ser um aborto, eu não queria ter. Foi com 4 anos de idade. Foi quando eu comecei a ter. Quando eu soube da morte, aconteceu uma coisa comigo. Não sei porquê. Dentro de mim, eu tinha a impressão, né, quase certeza, de que eu não viveria muito tempo. Eu não chegaria aos 7 anos. Quando eu cheguei aos 7, eu pensei que não chegaria aos 10. Quando cheguei aos 10, eu pensei que não chegaria aos 13. Quando cheguei aos 13, eu pensei que não chegaria aos 18. Quando eu cheguei aos 18, aí eu parei de ter essa impressão. Parei de ter essa impressão porque eu vi que eu estava enganado e que eu não morria até o tempo que eu pensava que ia ser. Então, parou. Mas eu tive essa impressão. Depois que eu conheci a morte, eu tive essa impressão. Bom, como eu já falei 11 minutos, eu vou parar de falar, eu vou continuar, porque são coisas assim impressionantes que aconteceu, porque depois que eu conheci a morte, eu comecei a ter certos interesses em relação ao passado, à infância, né? A família da minha mãe. Então eu fazia perguntas para ela sobre o passado dela, para que eu pudesse ter uma ideia de onde é que eu tinha vindo, ter uma ideia da minha origem. E ela me falou coisas impressionantes que, pelo que uma criança que acredita, né, na sua mãe, eu jamais deveria ter sido um homem cético, um ateu, porque a espiritualidade na infância, na vida, no passado da minha mãe foi muito grande. Então, companheiros, eu vou contar ainda essa história as histórias do passado, da infância, que a minha mãe narrou, e vou contar também outros acontecimentos que houve no decorrer da minha infância, para ver se algum psicólogo, né, ouvindo as minhas narrativas, tem ideia de qual seria a minha deficiência psicológica. Bom, vou parar por aqui, mas eu continuo, companheiros.